Pessoal, palestra sua e seu show. Muito obrigada, pessoal, boa tarde, é um grande prazer estar aqui palestrando para vocês. Qualquer dúvida que tiver, podem mandar e vamos fazer uma tarde gostosa de conhecimento. Pode passar o slide. Vamos lá. Então, nutrição, ferramenta para o fortalecimento imunológico. Então, nós sabemos, né, que não tem a cura para o Covid, que existem algumas notícias fake, mas milagre, né, infelizmente nós não sabemos, mas é importantíssimo reforçar a imunidade. Nunca foi tão importante para as pessoas, nunca as pessoas embutiram tanto na sua mente a importância em ter uma alimentação mais saudável, a prática de atividade física, conseguir cozinhar mais em casa, valorizar mais o que a gente tem realmente de melhor, que são os temperos naturais, saber que tudo que a gente faz, que a gente produz, é muito mais saudável, é mais ponderado. Então, sempre através da dor, de todo esse processo, vem algumas coisas boas, principalmente para a nossa área, né? O fortalecimento do sistema imune, ele auxilia no combate às infecções. Ele deixa o teu corpo preparado, fortificado, e é uma medida para que as pessoas possam passar melhor por isso. Então, algumas pessoas que acabam pegando vírus, têm uma carga viral mais alta, principalmente, acabam ficando com bastante sequelas. Então, mais à frente, eu vou explicando para vocês o quanto a nutrição ela consegue participar desse processo de recuperação pós-Covid também. Algumas dicas, né? Faça dos alimentos de Deus a base da sua alimentação. Quais são esses alimentos? Os alimentos da marca Deus, as frutas, os vegetais, os tubérculos, as raízes, tudo que está disponível nas verdurarias, nas feiras. Então, utilize esses alimentos como a base. Evite, né, os alimentos processados, ultraprocessados, que a gente sabe que principalmente o excesso não é legal para a nossa saúde. Prestar atenção na nossa alimentação. Alimentar-se bem, ela é uma orquestra. A partir do momento que você põe aquele alimento na tua boca, ele tem que ser mastigado, ele tem que ser deglutido, nós temos que liberar as enzimas, eles têm que ser absorvidos. E muitas vezes nós não nos atentamos a isso, comemos estressados, comemos vendo o celular, isso tudo prejudica a absorção desses alimentos. E não esquecer também de realizar exames periódicos para ver se todas as vitaminas estão adequadas, se nós estamos com o nosso check-up ok. Obesidade, doenças crônicas e Covid. Não tem como não falar, né, da questão da obesidade. Ela normalmente desencadeia doenças como hipertensão, dislipidemia, né, que é a alteração dos colesteróis, o diabetes tipo 2, problemas de coração. São doenças que colocam as pessoas em altíssimo grupo de risco, principalmente para a questão do Covid. A Covid ela é uma doença inflamatória, então ela acaba alterando a maior parte desses exames. Então, por mais que a carga viral seja leve, se por algum motivo a pessoa tem que realizar exames nesse meio tempo, vai verificar que os colesteróis aumentam, a glicemia aumenta. Então, se a pessoa já vem com esse histórico, acaba ficando mais difícil essa recuperação. Então, é muito importante nós nos mantermos o mais saudável possível, com uma circunferência abdominal menos dilatada, com mais qualidade de vida realmente. Então, dessa forma, para manter uma vida e uma alimentação equilibrada, a prática de atividade física fará toda a diferença neste tratamento. Sintomas do Covid longa. Então, se nós formos analisar todos esses sintomas e a porcentagem com que eles afetam as pessoas que pegam o Covid, a parte nutricional está contida ali em pelo menos 10 ou 12.
Então, a questão da alteração, né, dos exames laboratoriais, isso com certeza acontece durante esse processo inflamatório. A CPK, né, que é um parâmetro inflamatório, vai lá em cima, na maior parte das pessoas. A perda de massa magra, né, que é o próximo slide que eu vou comentar, devido a náuseas, vômitos, diarreia. Então, durante esse período da Covid, a maioria das pessoas tem esses sintomas, perda do olfato, então muitos emagrecem. Então, a gente fala muito da questão da obesidade, e muitos falam, nossa, eu perdi 4 ou 5 quilos quando eu peguei o Covid, porque eu tive muita diarreia, eu tive muita náusea, eu tive perda do olfato, eu não tinha fome, né? Tem a questão da hidratação, que fica muito falha também nesse período. Então, tudo isso deve ser analisado e compensado. Então, por mais difícil que seja se alimentar, se manter na base, de repente, de sopa de vegetais, com proteína, não esquecer da proteína, que é fonte de zinco, que é muito importante, que eu vou estar falando mais à frente. Nós temos também a questão, né, da alopecia, que é a perda de cabelo, devido ao estresse. Então, tem tantos fatores que o Covid interfere no estado nutricional, que daí isso que a gente fica pensando, né? Se durante a vida a gente se nós não estivermos preparados com a imunidade boa e com a saúde o melhor possível, uma doença dessa realmente pode ocasionar a morte, como infelizmente aconteceu com tantas pessoas. Então, para ver que não é tão difícil a pessoa estar realmente muito prejudicada com esse vírus, porque até em casos leves, esses sintomas, um ou outro sintoma acontece. Então, nós temos que nos atentar e seguir em frente com foco na nossa saúde e na nossa disposição. Isso. A sarcopenia. Então, a gente fala tanto da questão da obesidade e tudo mais, mas também existem as pessoas desnutridas, ou seja, que não têm uma boa nutrição, que estão magros, mas nem sempre estão saudáveis. Então, a sarcopenia, ela é uma das principais sequelas da COVID, que normalmente ela acontece em idosos, que é uma perda gradativa da massa magra. O que acontece? Desfortalece a musculatura, o músculo esquelético não fica tão reforçado por aquilo, então o risco de lesão é muito maior. As pessoas obesas normalmente têm mais tecido adiposo, o percentual de gordura mais alto e, consequentemente, mesmo com todo o peso, né, a musculatura esquelética ela já é desfortalecida, então essa pessoa perde mais massa magra ainda, se torna muito prejudicado. Então, e a perda, né, lógico, do paladar, do olfato, a diarreia, o vômito, ocasionam, sem dúvida nenhuma, uma grande sarcopenia, uma grande perda dessa musculatura. Por isso que a atividade física pós-Covid, assim que a pessoa estiver restabelecendo, é essencial para ter esse fortalecimento também. Então, nutricionalmente falando, o aporte nutricional, com todos os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas, as gorduras boas, elas são essenciais, e principalmente a questão proteica, para gerar os aminoácidos e compensando essa perda de massa magra. Pode passar. Queda de cabelo pós-Covid. O crescimento e desenvolvimento dos cabelos, ele é muito afetado por vitaminas, né? Então, muitas vezes as pessoas passam muitos anos sem fazer os seus exames periódicos e não tem nem noção de que está em déficit de vitamina. Vitaminas comuns, como a vitamina D, que foi de extrema importância na reposição, principalmente nesses períodos de pandemia, a vitamina C, que está nas laranjas, nas mimosas, no kiwi, na goiaba, nas folhas, está abundantemente ali na alimentação, né, nos alimentos de Deus ali, o complexo B, que está nos vegetais verdes escuros, o zinco, que está principalmente nas proteínas,
cobre, selênio, magnésio, cálcio, ferro. Então, a deficiência essas vitaminas e minerais já ocasionam naturalmente uma queda de cabelo. No COVID, como dá aquele desbalanço hormonal, aquela dislipidemia, alteração dos colesteróis, que mexe muito com o metabolismo, a deficiência dessas vitaminas pode ser ocasionada. Então, se a pessoa não tiver uma saúde boa, o caso se agrava. Doenças, né, como cirurgia, que às vezes as pessoas têm que se submeter durante esse período de COVID, e fatores emocionais elevam muito a secreção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a partir do momento que o cortisol está alterado, a queda de cabelo ela é muito mais acentuada. E é um exame simples de se fazer, um exame de sangue. Então, se alguém aqui teve COVID, ou um paciente seu teve COVID, os exames laboratoriais, eles são fundamentais para te dar o parâmetro por onde você tem que começar a reposição dessas vitaminas, seja pela alimentação, ou seja, né, pela suplementação. E para quem tem dificuldade, né, em ingerir a proteína em si, devido até à questão da sarcopenia na movimentação mesmo, tem algumas proteínas, o whey protein, de origem animal, origem vegetal, que podem ajudar nesse período para que a pessoa não fique desnutrida também, e aumentar essas vitaminas e minerais para que a pessoa possa reduzir essa queda de cabelo. Pode passar. Orientações nutricionais para a gente fortalecer a imunidade. Então, assim, gente, nós queríamos a cápsula mágica para tomar e ter uma excelente imunidade, mas não é tão fácil assim. Então, a nutrição, ela fortalece a imunidade que você já tem. E algumas pessoas já tendem a ter uma imunidade um pouquinho mais baixa. Então, principalmente essas pessoas têm que estar atentas aos seus exames laboratoriais, ver se o ferro tá com um bom aporte, né, o teu hemograma tá bom, para evitar indisposição, cansaço. Outro exame muito importante é vitamina B12, que mesmo as pessoas que consomem carne, devido à absorção, acabam não tendo uma B12 adequada. Então, eles têm um parâmetro muito baixo de valor de referência, por exemplo, de 200 para cima, mas 200 já é uma B12 de um vegetariano que não suplementa, por exemplo. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. A hidratação ela é muito importante, ela tem que ser adequada. Nós entendemos que uma pessoa, durante o processo de COVID, pode desidratar devido aos vômitos e à diarreia, mas restabelecer essa hidratação é muito importante, até porque muitas pessoas têm infecção urinária pós-COVID. Então, a hidratação ela é fundamental para que essa bactéria seja expelida. Consumir frutas e hortaliças, né? Já falei bastante sobre isso. A OMS reforça pelo menos 3 porções de fruta por dia e 2 de vegetais, para que a gente mantenha esse aporte de vitaminas do complexo B, fitoquímicos, e que tem nesses vegetais e frutas coloridas. Ingerir alimentos probióticos e pré-bióticos. Então, assim, os probióticos, eles são as bactérias em si. Né, são micro-organismos que ajudam muito na nossa imunidade, na defesa do nosso organismo. Eles apontam que o teu organismo está sofrendo um processo inflamatório. Ele pode ser encontrado em iogurtes, queijos fermentados e o kefir. Ou então manipulados personalizados que o nutricionista ou o médico pode estar prescrevendo para o paciente. Ingerir alimentos pré-bióticos, que eles são os alimentos para as bactérias boas intestinais. Tá? Então, eles possuem muitas fibras, estão na aveia, na cevada, no alho, na cebola. Então, são alimentos de fácil acesso, que é só a gente inserir como tempero, para reforçar esse aporte nutricional. Pode passar. Consumir regularmente os alimentos ricos em antioxidante. Então, o corpo ele passa por um processo de aumento de radicais livres, né? Até pela poluição que a gente acaba aspirando. Então, o que são esses radicais livres? Eles acabam, entre aspas, poluindo o corpo. E os antioxidantes ajudam a expelir esses radicais livres. E eles estão no alho, estão nas hortaliças, no gengibre, no chá verde. Esses antioxidantes estão em vários lugares, no suco de uva integral, no suco de laranja. Então, nós temos aí uma abundância de alimentos que podem nos ajudar. Consumir diariamente os vegetais verdes escuros, né, pela questão do ácido fólico, do complexo B, que estão nas couves, nos espinafres, na rúcula.
consumir alimentos ricos em zinco, que estão nas proteínas principalmente, né, que ele tem uma absorção bem bacana e ele ajuda e auxilia na questão de resfriados e na imunidade mesmo. Evitar o consumo, gente, dos alimentos ultraprocessados, salgadinhos, suco em pó, embutidos, esses alimentos que passam por muitos processos e que são inseridos muitos aditivos para os mantê-lo, né? Por exemplo, esses queijinhos que ficam muito tempo fora da geladeira, a margarina, macarrão instantâneo. Então, evitar ao máximo o consumo desses alimentos, porque só pioram ainda o estado nutricional. Consumir os alimentos ricos, né, em vitaminas e minerais, como as gorduras boas, abacate, azeite de olivas, castanhas, as frutas e os vegetais de cor alaranjado, de cor vermelho, que eles têm a pigmentação colorida, eles são antioxidantes, eles têm fitoquímicos e ajuda a nutrir ainda mais o nosso corpo. E manter a alimentação correta junto à atividade física, né? Isso vai melhorar a nossa disposição, melhorar a nossa saúde, melhorar o processo de recuperação pós-Covid. E, assim, a nutrição, ela é muito detalhada, tem muita coisa. Então, se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem tirar dúvida, podem mandar, que eu vou estar respondendo ali com o maior prazer. E aquilo, né, gente, associar a psicologia, a nutrição e a educação física é o caminho para ter uma vida longa, uma vida saudável, um envelhecimento de qualidade. Então, eu só agradeço, pode passar o último slide. Eu só agradeço e eu estou aqui para responder as dúvidas e vamos juntos.